Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a psicopedagogia hospitalar. Não sei se você já ouviu falar, né, nessa área de atuação do psicopedagogo, mas assim como o psicopedagogo atua na área institucional, na escola, né, nas empresas e na clínica, ele também atua no hospital. Então, existe essa área de atuação aí do psicopedagogo, psicopedagogia hospitalar. E vai trabalhar também com as questões de aprendizagem, né? Na verdade, para manter, né, a aprendizagem desse sujeito que está hospitalizado, dessa criança, para que ela não tenha prejuízos quando retornar à sua classe, né? Quando retornar à escola. Então, ele vai atuar com intervenções psicopedagógicas. E eu quero apresentar para vocês, assim como eu mencionei sobre as atividades que a gente pode aplicar na educação infantil, né, que são os jogos que ajudam a estimular as funções executivas e a aprendizagem das crianças. Também a gente pode aplicar algumas dessas atividades no contexto, do hospital. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados quando se vai preparar atividades para levar para esse contexto, porque uma criança hospitalizada, né, ela sofre alguns impactos, né, e muitas vezes ela fica com algumas limitações. Então, as atividades elas precisam ser bem pensadas antes de serem apresentadas à criança, para que essa atividade realmente tenha uma resposta positiva e não uma resposta negativa. Por que é uma resposta negativa? Porque se eu não pensar, né, com cuidado, se eu não primeiro avaliar aquele sujeito e todas as suas necessidades antes de levar uma atividade para ele, se eu simplesmente pegar, eu preciso trabalhar as questões emocionais, ou a memória de trabalho, por exemplo. Então, eu vou pegar uma atividade e vou levar, né? Qualquer atividade. Às vezes eu posso chegar diante dessa criança, ela está com alguma limitação naquele momento e não poder executar aquela atividade, né, com êxito. E isso, ao invés de trazer uma resposta positiva, vai trazer uma resposta negativa, porque essa criança vai ficar ainda mais frustrada, né? Ela já está passando é, por momentos difíceis, que o processo de hospitalização, né, é um processo difícil. A criança é tirada do seu meio, do seu convívio com seus familiares, da escola, né, do convívio com os amigos. É um processo muitas vezes doloroso, tem toda a medicação que também influencia, né, no dia a dia da criança, e ainda eu levo uma atividade e ela não consegue fazer, ela fica frustrada. Então, cada caso tem que ser avaliado com cuidado para ser apresentado uma atividade que seja possível dessa criança realizar. É claro que às vezes a criança vai ter uma dificuldade se for uma atividade que ela nunca fez, mas se ela tem possibilidade de realizar essa atividade, não tem problema, porque ela vai tentar uma vez e com a ajuda do profissional, ela vai tentando até que ela consiga realizar a atividade com êxito. O problema ocorre quando ela não tem condições, né? Não tem condições, muitas vezes, físicas de executar aquela atividade. Então, é isso que vai trazer frustração. Então, sempre tem que ser bem pensado. Então, algumas atividades interessantes para aplicar com crianças que estejam nesse contexto, são os jogos, são as cartas, por exemplo, que podem ser, aplicadas, né, jogos, são jogos fáceis de serem encontrados e podem ser aplicados nesse contexto. O Uno, por exemplo, né, é um jogo que é muito utilizado. Dama também é um jogo tranquilo, fácil de ser aplicado.
A contação de história também é uma atividade, bem interessante que pode ser aplicada nesse contexto hospitalar e que traz grandes benefícios, né, desenvolve, né, bastante aspectos das funções executivas. Então é sempre interessante a gente pensar, né, com cuidado nessas questões antes de apresentar as atividades para as crianças, porque para não causar nenhuma frustração, né? Tem que levar em consideração todos os impactos que essa criança tá tendo, né, por conta da hospitalização. Muitas vezes gera consequências, né, no comportamento dessa criança. Então ela pode estar com medo, pode ficar agressiva, né, pode ter uma conduta totalmente diferente por conta dessa nova situação que ela está vivendo, da separação, né, dos pais, ela está longe dos seus pais, né. Então é uma atividade que deve ser pensada com bastante atenção para que a gente consiga alcançar o objetivo desejado, né, que é estimular e fazer com que o processo de aprendizagem dessa criança não pare, né, por conta daquela hospitalização. Uma outra atividade interessante também para ser realizada nesse contexto são desenhos, né, pinturas que também proporcionam um relaxamento, deixam a criança mais tranquila e são atividades também fáceis de ser aplicada nesse contexto. Então, o jogo da velha também é uma outra atividade que também pode ser aplicada no contexto hospitalar, artesanatos, resoluções de problemas como labirintos, cruzadinhas, o quebra-cabeça também é uma atividade bem interessante para ser aplicada nesse contexto. Então, são atividades que vão auxiliar aí no processo de aprendizagem, vão estimular as funções executivas dessa criança, vão promover essa interação, né, dela, com o profissional, às vezes com outras crianças, dependendo da condição dela. Tem crianças que conseguem frequentar uma classe hospitalar, tem crianças que conseguem, dependendo do tratamento que ela estiver fazendo, conseguem desenvolver várias atividades, né, e manter os seus estudos, e tem outras crianças que têm algumas necessidades maiores por conta do tratamento que estão realizando, não conseguem sair muitas vezes do quarto, né, de internação, não conseguem ir até uma classe hospitalar quando a instituição tem essa classe, né, não consegue ir, por exemplo, até uma brinquedoteca. Então tem que sempre ser pensado assim, com muito cuidado, para que elas consigam também ter a oportunidade, né, de fazer alguma atividade, né, que as ajude a manter, né, e a estimular esse processo de aprendizagem.